Os campeões da bola. Diego Souza. Hora certa, Prêmio Seguros, o seu seguro bem feito, 19h01. As emoções do esporte não param. A partir de agora, um show de informações com os campeões do Balanço Geral. Notícias, reportagens, comentários, entrevistas. O ponto de vista de quem faz o espetáculo e o grande placar do esporte. Os campeões da bola. Balanço Geral com os campeões da bola. Comando José Roberto Fernandes. Oferecimento Uniara, a Universidade de Araraquara. A Uniara é mais. Na Contato tem. Você economiza tempo e dinheiro. Na Contato tem. Lojas em Araraquara e Américo Brasiliense. Cicobi, a maior cooperativa de crédito do Brasil. Cicobi 4434. Avenida Barroso, entre as ruas 1 e 2. Cicobi 4434. Faça parte. Vai construir? Vem pra União da Construção. Muito boa noite, amigos do Brasil. Estamos começando pelas redes sociais e pela web rádio dos Campeões da Bola, o nosso Balanço Geral de hoje. Hoje, sábado, 22 de março de 2025. Estamos ao vivo também no portal RCIA. Muito obrigado a todos pela audiência. Iniciando mais um grande programa, mais um grande Balanço Geral. Muito boa noite a João Dadá e a Marcelo Iafuso na operação técnica da nossa equipe. A Marcos Chiochini comandando o YouTube e o Facebook. E aos nossos companheiros Vaguinho Fiorini, Carlos Renato Segura, Dieguinho Costa e ao nosso titular José Roberto Fernandes. Vamos rolar as principais notícias esportivas do dia. Vamos falar da Ferroviária e deixar você, ouvinte, internauta e amigo dos Campeões da Bola, muito bem informado. Sempre, é claro, com a marca da liderança da equipe líder dos Campeões da Bola. Uma história de 40 anos na liderança do rádio esportivo e agora também disponibilizando as suas transmissões em todas as plataformas. Os campeões da bola. E vamos iniciando o nosso giro de destaques do nosso Balanço Geral de hoje, começando com o nosso companheiro Marcos Chiochini, repercutindo a equipe principal da Ferroviária. Forte abraço, Diego, Zé, amigos dos Campeões da Bola. E ontem, sexta-feira, oficialmente a Ferroviária anunciou mais 3 reforços já há muito tempo anunciados pelos Campeões da Bola. A Série A2 já acabou. Para muitos jogadores da Série A2 também. Ferroviária deve ter novidades a partir de segunda-feira na sua reapresentação. E ainda falando de Série A2, temos aí os confrontos deste domingo. Amanhã a bola vai rolar pelas semifinais e vamos trazer as informações ao vivo no nosso Balanço Geral de hoje. Vamos também trazer o futebol feminino da Ferroviária. As Guerreiras Grenás estreiam amanhã na Fonte Luminosa, recebendo a equipe do Sport Recife. E os Campeões da Bola estarão na Fonte Luminosa, acompanhando as Guerreiras Grenás. E hoje em especial vamos dar voz ao nosso torcedor. Vem aí o Fala Torcedor, hein? O torcedor analisando a campanha, esse início de temporada da Ferroviária com a eliminação precoce na nossa Série A2. E chegando o destaque final do nosso Balanço Geral de hoje com o nosso titular José Roberto Fernandes. Um abraço, Diego, um abraço à audiência dos Campeões da Bola do Balanço Geral. A semana termina da pior maneira possível, né? Em se falando, é claro, de Ferroviária, com a eliminação precoce e da maneira que ninguém podia imaginar, ou poderia imaginar que fosse ocorrer, né? De uma maneira
profundamente lamentável, negativa, trágica, eu chegaria a dizer, pelos prejuízos somados e agregados, né? Como eu já falei, na parte financeira, na parte de visibilidade, na desconfiança que o time jogou na cabeça do torcedor e dos próprios dirigentes em se tratando de campeonato brasileiro. Claro, chegando os jogadores, nem todos vão ficar, mas de qualquer maneira a ideia era outra. E essa outra ideia foi para o brejo, né? Com a eliminação que aconteceu em Itu, não só pela eliminação, mas da forma como ela ocorreu. Mas enfim, vamos falar do futuro, e esse futuro já começou, a bem da verdade, para a Ferroviária, a nível de Campeonato Brasileiro, mas vamos assim dizer que o pontapé inicial, oficial, definitivo, deve ser dado na segunda-feira. Segunda-feira, além dos que estão chegando ou daqueles que vão chegar, com certeza o clube deve anunciar aqueles que não vão ficar, que é também uma expectativa muito grande do torcedor e de todos nós. Ferroviária, Campeonato Brasileiro, assistindo a Série A2 pela televisão e batendo palma, né? Porque a gente gostaria de estar lá e não estaremos. Enfim, temos muito assunto, o Diego, para a gente comentar nesse balanço geral de hoje. É a hora certa, Prêmios Seguros. Prêmios Seguros, o seu seguro bem feito. 19 horas e 8 minutos. Vamos para o nosso primeiro break e já voltamos ao vivo em definitivo com o nosso balanço geral deste sábado. O que você faria com 300 mil reais? Eu pagaria as minhas contas e aproveitar a vida. Eu compraria uma casa com tudo novinho. Com 300 mil, eu comprava a caminhonete dos meus sonhos. Ainda sobrava uma grana. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, 20 mil reais em cada. E no quarto sorteio, 300 mil. Isso mesmo, 300 mil reais de uma só vez. Hiper Saúde é regional, hein? Você está sofrendo com dores na coluna? Os Campeões da Bola têm um parceiro de alta qualidade que vai trazer uma excelente notícia para vocês. A Doutor Hérnia é especializada no tratamento de hérnia de disco e patologia da coluna vertebral. Se livrar das dores da coluna é na Doutor Hérnia. Agende sua consulta. Rua Voluntários da Pátria, Rua 5, número 3258, Santa Angelina. Fone 3461-5531 e o WhatsApp 99300-4645. Da PEC, o parceiro do caminhoneiro. Garrido Assessoria Contábil, contabilizando o sucesso da sua empresa. Sinta o sabor do melhor café da cidade. Golden Black, o sabor original do mais delicioso café da fazenda. GP Autos, sua satisfação é o nosso compromisso. GP Autos, ao lado do Terminal Rodoviário de Araraquara. Você compra mais, gastando menos, é bem mais gostoso comprar no Bellinelli. Supermercado completo, muita economia e qualidade, é o jeito certo. Bellinelli Smart, supermercados, onde você compra mais, gastando menos, é no Bellinelli. Conheça o Centro de Formação de Condutores Educar. Alto índice de aprovação, professores que entendem do assunto e a melhor forma de pagamento. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Receitas que fazem história são os novos sabores de Chiquinho Sorvetes. Tem chocolate belga, pistache, morango supremo, torta de limão e banoffee. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, do meio-dia às 10 da noite, domingos e feriado das 2 da tarde às 10 da noite. Chiquinho Sorvetes fica na Alameda Paulista. Chiquinho, desde 1980, a maior rede de sorveterias do Brasil.
O Despachante Araraquara está ao lado de quem procura segurança e qualidade. Licenciamento, transferência, emplacamento de veículos 0 km e renovação de CNH. Rapidez e eficiência são as marcas do Despachante Araraquara. Quando o assunto é rapidez, competência e bom atendimento, o Despachante Araraquara dispara na liderança. Despachante Araraquara, Alameda Rogério Pinto Ferraz, 166 Vila Ferroviária. Fones 3322-1108 e 3014-7887. Os campeões da bola. José Roberto Fernandes. Estamos renovando o nosso abraço a toda a audiência dos campeões da bola, pelas redes sociais da equipe líder, pela nossa parceria muito importante com o companheiro Ivan Roberto, enfim. E vamos continuar falando de Ferroviária, porque ainda, infelizmente, é o assunto que domina os meios esportivos da cidade. A eliminação da forma como ocorreu da Ferroviária em relação às disputas do Campeonato Paulista da Série A2. Aliás, os jogos semifinais acontecem amanhã, domingo, né? A gente vai daqui a pouco revelar as partidas, horários, etc. e tal. E a gente vai assistir de camarote, que era tudo aquilo que a gente não queria, né? Muito pelo contrário. A gente gostaria de estar lá, o time da Ferroviária em campo, né? Lutando aí sim em 2 jogos pelo acesso. Porque quem ganhar, quem passar dessa fase, já garante, no mínimo, o vice-campeonato, numa disputa de título, já garante a vaga, né? Que seria aquilo para a Ferroviária, o sucesso maior, o grande objetivo a ser alcançado nessa primeira etapa do ano, num campeonato oficial, a volta à série principal, que lamentavelmente não aconteceu. Por várias e várias razões, essas razões serão assunto durante muito tempo, né? Não só aqui com os campeões da bola, mas na cidade, né? Entre os torcedores, enfim, entre todos aqueles que gostam muito da Ferroviária e não conseguem esconder a sua decepção, a sua revolta, a sua amargura, a sua tristeza. E aí chega no fundo do poço, você não tem muito mais o que falar, muito mais o que pensar, você fala, ficou tudo para o ano que vem. Vamos ver se no ano que vem a Ferroviária aprende a jogar a Série A2. Então, é só isso que resta, né? Agora, atrás disso tem prejuízos financeiros, tem prejuízo de imagem do clube, né? Que é profundamente desgastada. Um time que joga uma Série B do brasileiro não consegue voltar à Série A1 do futebol de São Paulo. Dinheiro, enfim, uma série de coisas, né? Acumuladas e atreladas umas às outras, né? Mas o resultado a gente já sabe, prejuízo em todos os sentidos. Prejuízo em todos os sentidos para a Ferroviária. Vão aprender? A gente gostaria que sim, né? Já tivemos exemplos. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, depois de tantas pisadas na bola, a Ferroviária aprendeu a jogar, foi para a Série C, disputou uma Série C muito boa e subiu. Infelizmente, na Série A2, a decepção foi total. Mas vamos tocar a bola, meu caro Diego Souza, né? Neste sábado, que antecede os jogos de amanhã, que serão os 2 jogos que a gente vai informar e comentar também, jogos que definirão 50% daqueles que vão subir, quem sabe voltar, à divisão principal do futebol de São Paulo, né, do ano que vem. Mas vamos em frente, né, com esse balanço geral de sábado, porque daqui a pouco a gente fala também de um assunto muito importante, é a opinião do torcedor, né, externando aí tudo o que pensa a respeito da péssima campanha da Ferroviária, e a estreia da Ferroviária no futebol feminino, no Campeonato Brasileiro, que será amanhã, domingo, às 16h na Fonte, contra o Esporte Clube do Recife. Vamos lá, Zé. Então vou colocar na tela, a nossa produção já vai trabalhando aí para trazer os jogos já definidos, né, da Série A2 e dar aquela pontinha de inveja, viu, Zé? A Ferroviária não está presente aí nessa semifinal. Fazem semifinal os jogos da ida, todos eles amanhã, né? Os 2 jogos amanhã, Taubaté e Primavera, às 11h da manhã, o jogo no Joaquinzão. E o Ituano recebe às 18h a equipe do Capivariano no estádio Novelli Júnior, são os jogos da ida. Os jogos da volta acontecem no outro sábado. Em Indaiatuba, às 3h da tarde, o Primavera recebe a equipe do Taubaté
E na Arena Capivari, o Capivariano às 5h30 da tarde recebe o Ituano. E aí sim, no outro sábado, conheceremos as duas equipes finalistas que estarão com acesso garantido. Eu repito, viu, Zé? Dá uma invejinha e dá muito, viu, de não ver a Ferroviária, e uma dor imensa aí pela essa eliminação nas quartas de final. Até porque, Diego, né, o fácil não seria. Imaginemos a Ferroviária, se tivesse passado, ela jogaria contra o Capivariano. É isso, o Ituano que vai jogar, né? Jogaria o Capivariano. É isso aí, muito bem. Fácil não seria, não. Mas olha, analisa. Quão perto a gente estaria de voltar para a divisão principal do futebol de São Paulo? Quão perto? Pertinho, destravar a porta e entrar. E, lamentavelmente, por incompetência, a gente não consegue fazer isso. Estamos na fila outra vez de um campeonato que vai ficando cada vez mais difícil, mais complicado. O ano que vem pode esperar isso, mais dor de cabeça, mais problemas, mas a gente fala disso na ocasião oportuna. Mas vamos aguardar para ver, né? Dessas equipes aí, o Taubaté já esteve também. Taubaté já esteve, Capivariano já esteve. Em outros tempos, né? Mas estiveram, sim. O Capivariano subiu em 2014, depois caiu em 2016. Taubaté, lá na década de 80, a última participação deles, olha quanto tempo está fora o Taubaté. O Ituano caiu ano passado, o Capivariano, a gente já falou, o Taubaté é o Primavera, que é o debutante que se subir, né? Fez a melhor campanha da primeira fase, pode chegar pela primeira vez. Aí merece, né? Até pela campanha que fez na primeira fase. Vamos aproveitar e fazer um bate-bola rapidinho, Zé. Seu palpite é entre Taubaté e Primavera, quem avança? No primeiro jogo vai dar empate, 1-1. E na segunda partida? Aí eu quero esperar a semana que vem. Não, vamos dar um palpite só de amanhã. Então vai. 1-1? 1-1. Marcos Chiocchini. Taubaté ganha 1-0. Eu acho que também empata, mas eu acho que empata 0-0, viu? Ituano e Capivariano e Itu. 1-0 pro Ituano. Marcos Chiocchini? 1-1. 1-1. Eu também acho que o Ituano vence, o Capivariano. Acho que o Capivariano vai sentir um pouquinho. Eu acho que o Ituano ganha de 2-1. E outra, essa vitória do Ituano sobre a Ferroviária do jeito que foi, se a derrota que não tirou o ânimo do time, que correu de uma forma doidada contra a Ferroviária para buscar o resultado, agora com a vitória de um jogo, a classificação que já estava perdida, ou praticamente perdida, você consegue reverter uma situação do jogo e nos pênaltis. Ituano... Esse astral do Ituano melhorou muito com isso. O Capivariano vai enfrentar um time muito mais aguerrido e não vai ser fácil. Por isso eu acredito que o Ituano ganhe de 1-0. Motivou, né? Motivou na verdade, a equipe do Ituano. Outra situação. O Ituano que talvez tenha saído, por mais que tenha os jogadores experientes, ter saído da primeira partida contra a Ferroviária, talvez ali estremecido com o resultado, né, com a surpresa talvez do placar ali, não esperava o desempenho tão abaixo, com a vitória do jeito que foi, né? No último lance, os pênaltis, toda aquela questão que sofremos aí a semana toda, realmente é para motivar a equipe do Ituano. A equipe do Capivariano fez uma grande campanha, mas acredito que nessa hora pesa um pouquinho aí, né, um pouco mais a experiência, a carga da equipe do Ituano, mesmo o Capivariano ter uma boa equipe. A mesma coisa que eu acho entre Taubaté e Primavera. Primavera líder absoluto na primeira fase e também aí no geral para essa segunda fase. Eu acho que o Taubaté, mesmo com a força da torcida dentro de casa, que apoia, acho que o Primavera tem um elenco acho que um pouco mais preparado e no jogo em casa acho que o Primavera pode fazer a diferença, Zé. Eu também tenho essa mesma linha de raciocínio. Agora, é o tal negócio, né? Vamos ver, vamos esperar acontecer para a gente poder analisar melhor, porque são jogos de ida, né? Então, em cima dos resultados, fica mais fácil a gente fazer um prognóstico para aqueles que vão subir, né? Porque nos jogos de volta, claro, não seriam hoje, sábado. Vão ser no outro sábado, daqui a uma semana. São jogos que vão definir quem sobe. É isso. Então vamos trazer o nosso companheiro Marcos Chiocchini com as informações aí da Ferroviária. Esse balanço geral de pouco futebol nesse final de semana, né? Devido à data FIFA. Mas vamos trazer o nosso companheiro Marcos Chiocchini que chega com as informações da Ferroviária.
Agora, direto da fonte, o dia a dia da Ferroviária. Apoio, o Despachante Araraquara. Cuida da sua documentação com rapidez e segurança. Despachante Araraquara, na Vila Ferroviária, perto do estádio da Fonte Luminosa. Center Móveis, móveis de alta qualidade com entrega rápida e segura. Rua 9 de Julho 509, no centro de Araraquara. Fone 3333-5056. GP Autos, sua satisfação é o nosso compromisso. Rua Carlos Gomes, 129, ao lado do Terminal Rodoviário de Araraquara. Restaurante Lanchonete do Extra. Café, salgados e as melhores opções para o seu almoço. Na Duque de Caxias, esquina com a Rua 2, bem no centro da cidade. Os campeões da bola. E a Ferroviária volta aos treinamentos na preparação para a estreia. para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira, com muitas novidades. Hoje não vai ter nem lista, viu, Zé? A lista tá... Ainda bem. A lista está guardada desde a última quinta-feira, foi a última vez, mas como os campeões da bola ainda bem... Essa lista, bem da verdade, na semana que vem você vai divulgar, ela não está excluída. Não, ela só está guardada, porque a pessoa já decorou. Porque todo dia, eu já tinha decorado. Então, 450 mil pessoas ligadas, já decoramos a lista, o Marquinhos não precisa falar mais. Então, agora, para a semana que vem, ela vai ser acrescida, ela vai ser atualizada, então... A nova lista está até preparada, está em branco aqui. Aí vai ser uma outra história, porque essa aí já estava... Vai aumentar a folha. Vai aumentar a folha, é isso aí. Vamos dar vamos dar moral para a lista. E como os campeões da bola, hoje alguns torcedores nos mandaram, ontem, sexta-feira, e hoje no sábado também, pela cidade, muita gente passeando pelo centro, olha, a Ferroviária contratou esse tal jogador. Eu falei, os campeões da bola já tinham avisado faz tempo, né? Os campeões da bola anteciparam os 9 jogadores contratados. E os primeiros que foram, depois, claro, do Carlão, do Maicon e outros jogadores que já chegaram também, o Netinho já foi apresentado, o Albano tem a foto já dos jogadores também. Esse é o Albano, Zé, já com a camisa da Ferroviária oficialmente apresentado. E tem pela sequência os outros jogadores aí que o Diego vai postar. Esse é o Netinho, que a gente comentou, que é o neto do Dominguinhos, é o sanfoneiro Dominguinhos. Então, o Netinho, meio atacante, estava na Água Santa, no Campeonato Paulista, mas disputou a Série B do ano passado pelo Paysandu de Belém do Pará. E chega aí para reforçar a Ferroviária. E o outro jogador que os campeões da bola também anteciparam, o atacante Thiago Lopes, que estava no Noroeste de Bauru, jogou pelo Vitória, subiu com o Vitória da Série B para a Série A do Brasileiro, esteve com o Sport Recife também na campanha do ano passado, de acesso da Série B para a Série A, pelo menos vem com acesso na bagagem, que a experiência do Thiago possa ajudar o elenco da Ferroviária nessa reconstrução depois num fracasso aí na Série A2 do Campeonato Paulista, né? Na Série B do Brasileiro agora. Então, estas as fotos dos nomes que os campeões da bola praticamente há uma semana atrás já haviam antecipado, e a Ferroviária, claro, agora com a parte contratual tudo acertada, apresentou nas suas redes sociais. Ok. Bom, esse final de semana, né? Esse sábado, por exemplo, final de semana, a reapresentação na segunda-feira teria sido na quinta, né, se o time tivesse classificado. Como não foi, tudo se joga para segunda-feira. Marquinhos, colocamos no ar foto daqueles que já chegaram, os nomes haviam sido anunciados com bastante antecedência aqui no Balanço Geral dos Campeões da Bola. Agora, Marquinhos, você está prevendo o que para segunda-feira? Além de ser segunda-feira. Além de ser a segunda-feira amarga ainda, vai ser bem amarga até a estreia da Ferroviária na Série B. Vai ser difícil de engolir a Ferroviária fora de uma briga por um acesso. Ontem, sexta-feira, a gente até tinha falado no Balanço Geral, aí a gente vai repetir hoje para quem não pôde assistir ontem ou não assistiu. A gente conversou com dirigentes da Ferroviária, que eles estão reunidos para definição da reformulação do elenco. Alguns jogadores vão sair, claro que eles não vão falar nomes e não vão falar a quantidade, né? Mas que alguns jogadores vão sair por empréstimo, outros podem ter rescisões de contratos, e provavelmente segunda-feira alguns nomes nem apareçam em Araraquara. Nem voltem, né? Nem voltem para essa reapresentação da Ferroviária. Sejam informados, comunicados que vão ser emprestados, que vão ser negociados, e a Ferroviária faça uma reformulação. É difícil prever, Zé, mas a gente vê contratação de lateral direito,
que já chegou que está para chegar em Araraquara, que é no caso do Douglas Borel, que a gente falou ontem também, sexta-feira, falamos na quinta, com exclusividade. E um outro aí que está negociando, que é o Alex Silva. Então eu acho que com 4 laterais direitos a Fera não vai ficar. Provavelmente um dos 2 que estão aqui vai embora. Eu acredito que o Everton, não pela qualidade, pelo momento que ele está vivendo no campeonato, é um jogador que eu acho que não está nos planos da Ferroviária para a Série B do Campeonato Brasileiro. De centroavantes, eu acho que eu previa que a Ferroviária poderia até ficar com 3 centroavantes, se não viesse o Thiago Lopes. Mas como veio o Thiago Lopes, eu acredito que fique Thiago Lopes, é a minha opinião. Thiago Lopes, Carlão e Quirino. Eu acho que o Ronaldo não fique, não. E depois, essa quarta-feira, aquela cobrança de pênalti do jeito que foi feita, queimou, né? Queimou a fotografia, queimou o filme do Ronaldo, né? Pode ser até que permaneça, a gente não sabe detalhes do contrato, de multa contratual, não se faz ideia disso. Mas, pelo que se apresentou, se chegou mais um. O Quirino, numa comparação com o Ronaldo, acho que o Quirino ganha de uma forma disparada. Sim. E com relação ao Carlão, também não precisa falar muito. Então, acho que o Ronaldo é efetivamente aquele que não dá para ficar. E quanto a goleiros, a Ferroviária, é o que a gente pôde informar ontem também. A Ferroviária está atrás, sim, de mais um goleiro, um pouco mais rodado, para brigar aí com o Denis Júnior pela camisa 1. E outros jogadores, claro. Até perguntei para dirigentes da Ferroviária ontem, Zé, que se a lista de nomes bateria de 15 jogadores quando os campeões da bola informaram. Ele falou, pode até passar. Eu acho que deve até passar porque... Passar de quem não fica? Não, Zé, de contratações. Para o início da Série B. Sim, de contratações. Que eu acho que se para nós foi uma frustração, acho que para a diretoria também. A diretoria esperava mais desse time. Com certeza a diretoria não vai montar um time para o time patinar e fracassar no campeonato. E perder dinheiro, né? Então eu acho que deve passar até de 15. Porque pela lista que a gente informou aí nos últimos dias e estão se confirmando as informações da equipe dos campeões da bola, já são 9, Zé. Já são 9. Tem mais um em negociação, 10. Vindo mais um goleiro pela informação, 11. Então a Ferroviária deve passar, eu acredito, de 15 jogadores, pelo menos para esse início de preparação para um dia 5 ou 6 de abril aí ter um novo elenco, aí, uma nova cara aí para o brasileiro Zé e Diego. Na medida em que o time fracassou na Série A2, complica todo o projeto de aproveitar uma base, não o time, mas uma base razoável do time que, por exemplo, teria subido para a divisão principal. Então, quando o time faz uma boa campanha, você contrata menos. Quando o time vai mal, como foi mal, você tem que contratar mais. Não tem muito o que discutir sobre isso, né? Então, na verdade, o plano, essa eliminação da Ferroviária, frustrou todo esse projeto. Se não totalmente, de fato, totalmente não foi, mas em boa parte. Um percentual muito alto, né? Foi afetado de forma negativa pela eliminação da Ferroviária vexatória do jeito que foi. Com certeza, Zé, com certeza. E nomes, né? E tem que parar para pensar que, de certa forma, a Ferroviária começa com um projeto atrasado para essa Série B, né? Reformulando a equipe prestes à estreia da competição, né? Num campeonato tão difícil como é a Série B, isso também vai afetar um pouco o time. Sim, então que esses jogadores venham também para dar conta do recado, né? Que é importante, somado aos que vão ficar, somado aos que estarão focados, e assim a gente espera, né? Mas é um risco também, né? É um risco também que o time está assumindo agora. Eu poderia dizer a vantagem do Campeonato Brasileiro, que ao contrário da Série A2 e do próprio Campeonato Paulistão, é um campeonato longo, então dá tempo para você poder se ir ajeitando. Você, de repente, começa o Campeonato Brasileiro, como vai começar a Ferroviária, com jogadores chegando. Quer dizer, tudo ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando a Ferroviária, depois da campanha na Série C, do acesso à Série B, teve tempo para preparar o time, tudo aquilo que foi feito. Só que também não deu resultado, né? Então, tudo que foi feito, tudo que foi planejado, praticamente não deu absolutamente quase nada certo. Quem sabe agora, com relação ao Campeonato Brasileiro, que é uma outra situação, embora haja mais tempo, a coisa possa funcionar, né? Se não der, planejamos tanto, fizemos não sei quantos jogos amistosos, tudo que tinha que ser feito foi feito. E a nota? Reprovado. Vermelho lá, pau, carimbo.
De repente, né, num campeonato brasileiro que eu repito, tem 19 mais 19 jogos, são 38, dá tempo para qualquer equipe se recuperar. Qualquer equipe, sim, ainda que fazendo uma péssima campanha no primeiro turno, tem tempo para se recuperar no segundo. A gente vê isso todo o campeonato, tanto na Série A como na Série B. É claro que para nós o que a gente quer, já que a Ferroviária não precisa ter essa responsabilidade de subir, de brigar pelo título, né, que é uma coisa que no momento não temos como alcançar e nem devemos nos preocupar com isso. A preocupação é uma campanha relativamente tranquila, fazendo a lição de casa sempre que possível, ficando ali naquele bloco intermediário, que não dá esperança para subir, mas também não assusta para cair. Esse é o projeto da Ferroviária. Agora, tudo fica numa interrogação maior em função do fracasso da Série 2, né, que seria uma alavanca fantástica para a Ferroviária começar bem a Série B. E fazer o mais rápido possível os tais dos 45 pontos, que é a marca, né, para permanecer. E aí, antes até de falar de Série B, falando de Série B, não tem como não falar dessa eliminação da Série 2, jeito, né? Temos, né, a voz aqui do nosso torcedor, Zé. Nossos companheiros aqui, Marcos Chiocchini, Dieguinho Coche, apuraram com alguns torcedores que deram aí os seus pitacos, né, sobre essa campanha da Ferroviária na Série 2, essa metade, né, esse início da temporada que culminou aí com a não classificação para as semifinais e o sonho do acesso para o ano que vem. Então vamos ouvir aí os torcedores o que falaram para os campeões da bola, as opiniões do torcedor do nosso Fala Torcedor. Olá, Diego, como vai? Tudo bem? Então, para mim, assim como eu creio que para toda a torcida ferroviária, a campanha na Série 2 foi decepcionante. Nós estávamos animados, né, pelo acesso da Série C para a Série B, mas o que vimos nesse campeonato foi um time sem garra, um time sem padrão de jogo, um time que parecia que jogava quando queria. Parecia assim, hoje nós vamos lá e ganhamos. Ia lá e ganhava. Aí o dia que eles não estavam muito afim, acontecia o que aconteceu em vários jogos. Principalmente aquele jogo contra o Capivariano e o jogo contra o Juventus. Um time profissional não pode jogar do jeito que jogou nesses dois jogos. Fora outros também que foi muito decepcionante, outros jogos. Sinceramente, esperávamos o acesso e achávamos que tínhamos um time para conseguir o acesso. Mas, infelizmente, a postura do time nos decepcionou e muito. Para a Série B, eu acredito que com esse time a gente não vai a lugar nenhum. Eu vou fazer uma previsão bem pessimista. Se não contratar jogadores de qualidade, jogadores comprometidos, a Ferroviária vai fazer uma campanha muito ruim e correndo o risco de ficar em último lugar, uma campanha semelhante à do ABC em 2023. Enfim, é isso daí, muita decepção e pouca expectativa para a Série B. Um abraço. Olá, amigos dos campeões da bola e torcedores da Ferroviária. Eu sou o Arthur Rocha, 56 anos, torcedor grená. Eu queria falar para vocês sobre a participação da Ferroviária nesse Paulistão da Série 2. A palavra que fica, pelo menos para mim, torcedor, foi decepção, porque todas as condições foram oferecidas para os atletas que aí estavam para desempenhar um bom papel e conseguir o objetivo que era o acesso à Série A1 do ano que vem. Mas nós observamos em várias partidas o time sem vontade, falta de aplicação tática, falta de desempenho mesmo em campo, de suar a camisa. Então a palavra que ficou foi decepção. Então temos que identificar os jogadores que não têm esse comprometimento com o time, os que pertencem ao time emprestar, os que não pertencem dispensar e montar uma boa equipe, pois daqui a 15 dias começa a Série B. E a Série B, na minha opinião, vai ser o campeonato mais difícil que a Ferroviária já disputou desde a Taça de Ouro de 83. E temos que entrar com um time forte e comprometido em fazer uma boa campanha. É isso que eu penso. Um abraço a todos. Boa noite, Diego.
boa noite a toda a equipe dos Campeões da Bola. Bom, falar do nosso campeonato paulista da A2, que a Ferroviária fez, é muito difícil. Mas na minha visão, o que aconteceu? Mais uma vez, a Ferroviária não conseguiu segurar a vantagem que a gente tinha nas nossas mãos. A Ferroviária não conseguiu segurar a vantagem onde as mesmas falhas que teve durante o campeonato inteiro, durante a primeira fase, todas as falhas que teve se repetiram agora contra o Ituano na segunda fase. Então, as mesmas falhas. A gente não conseguiu segurar a vantagem que a gente tinha. Vocês lembram lá na Moca contra o Juventus? A gente perdeu de virada. A gente não conseguiu segurar. Então, essa foi a minha visão. Infelizmente, a gente teve muitas falhas. Por não ter malícia, por não ter inteligência, por não ter competência, a gente perdeu. Mais uma vez. Bom, vamos respirar fundo, né? Porque tem um outro campeonato aí, Campeonato Brasileiro, batendo na nossa porta, Série B. Um campeonato muito difícil, muito difícil. Então eu espero que a Ferroviária corrijam essas falhas. Porque senão eu não sei o que vai acontecer. Mas sou guerreira, sou brasileira, sou afeana, não desisto nunca. Então eu vou estar no estádio torcendo pela nossa Ferroviária, né? Que o primeiro jogo vai ser contra o Remo, aqui no estádio da Fonte Luminosa. Então eu vou torcer muito, né? E vamos ter fé. É o que a gente tem, né? E vamos aprender com os nossos erros. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. É isso que a gente espera da nossa Ferroviária. Bom dia, meus amigos dos Campeões da Bola. Eu achei uma participação pífia da Ferroviária na Série A2. Toda essa palhaçada que foi feita, porque o time não tem a vontade e não tinha disposição. O time esqueceu o futebol que tinha na Série A2, lá na Série C do Brasileiro, quando lá mostrou que tinha futebol, tinha qualidade e condições de vencer. Hoje, o time, você não tem um pingo de confiança nesse time. Um dia eles têm vontade, joga, no outro dia estão sem vontade. Parece que não dormiram, passaram a noite inteira acordada, foram para a farra e depois vêm para o campo jogar bola, fazer essa palhaçada que fizeram aí. Para mim foi uma palhaçada que fizeram, principalmente no jogo do Ituano. Um jogo que podia ter ganhado, fez essa palhaçada toda. E espero na Série B que ao menos eles tenham a capacidade de manter o time na Série B o ano que vem. E monte um time que possa dar confiança ao povo para subir para o Paulista do ano que vem. É minha opinião e sou sócio torcedor e bronqueado com todo o time. Com exceção de uns 2 ou 3 jogadores, o resto para mim pode mandar tudo embora e trazer jogador novo. Bom dia, Campeões da Bola, a todos aí da equipe. Bom, que falar desse campeonato da nossa Ferroviária? Campeonato totalmente instável, sem padrão de jogo. Cada jogo era uma surpresa, né? Às vezes a Ferroviária tinha um jogo estável, jogava um pouco de bola. No próximo parecia outro time. Então era assim, nunca parecia o mesmo time. Era sempre uma caixa de surpresas, a gente tinha que ter sempre fortalecendo essa esperança a cada jogo, para poder sempre acreditar e nunca desanimar, né?
Então, assim, acho que por tudo que nem o Zé comentou ontem, tudo que o clube oferece, tudo que esses meninos têm, sabe, em qualidade, tudo, a mordomia que eles têm, sabe, não é qualquer time que faz isso, não. Então, acho que isso tem que pelo menos pensar um pouco, assim, não esquecer nunca da história da Ferroviária. A história da Ferroviária, como eu disse aqui em outros vídeos, é uma história maravilhosa, uma história de peso, é uma camisa de peso. E assim, ver o que a gente viu nesse último jogo foi muito triste, foi revoltante, sabe? Assim, faltas assim, horríveis, né, que não deveriam ter acontecido, com a experiência dos jogadores. Pênaltis, então, não dá nem para comentar. Foi revoltante, foi horrível, na hora que a gente mais precisava. Fazer uma firula, fazer tudo aquilo e mandar a bola para onde mandou. Quer dizer, tínhamos uma vantagem boa em cima do Ituano. No primeiro tempo, poderíamos muito bem ter feito mais gols, porque a defesa do Ituano, no primeiro tempo, estava perdida e não aproveitamos isso. Quer dizer, tudo que o Ituano fez é merecimento dele, eles fizeram. Só que a Ferroviária não aproveitou nada, não aproveitou a vantagem que nós tínhamos de 2-0, entendeu? Então, literalmente, não honraram a camisa, que deve ser honrada. Essa camisa aqui é de uma importância. Meu pai me ensinou isso e eu continuo com esse legado. É difícil, vamos amargar mais uma vez aí, mas eu penso que os próximos, quando vierem, que venham com garra, que venham com força, determinação. O mínimo que tem que fazer, jogar esse futebol. Então, assim, a Ferroviária tem história, foi um campeonato totalmente instável. A Ferroviária simplesmente, a gente não sabia como é que ia jogar. Cada jogo era um jogo. E era sempre com muita emoção, com muito sofrimento. Mas não desisto. Não desisto, espero que ainda tenha chance de recuperarmos futuramente aí com novas contratações. Foi um campeonato muito difícil e um campeonato muito instável. Irregularidade total. Então, aqui fica meu desabafo, mas ainda uma esperança que essa camisa continua contando muita história e levando, e que esses próximos lembrem que essa camisa tem história. Então valorizem, se orgulhem de estar vestindo uma camisa de tanta importância. É uma pena, para variar, ficamos novamente nas quartas de finais e é isso. Não desisto, mas precisamos, no mínimo, receber um pouquinho de vocês, o retorno. Porque essa torcida, sabe, o apoio, a cidade, os torcedores, vocês, os campeões da bola, não merecem receber esse tipo de futebol que nós estamos assistindo. Mas, mesmo assim, o amor pelo time é grande. A esperança é sempre renovada. A tristeza ainda está grande, mas a esperança de continuar lutando por esse time não acaba jamais. Abraços a todos, fiquem com Deus e um grande abraço de sempre aqui da família Monteiro. Alô, amigos dos Campeões da Bola, eu sou Adriano César, faço parte dessa equipe maravilhosa, meu amigo José Roberto Fernandes, Marcos Chiocchini, Carlinhos, Diego Costa, toda a equipe aí dos Campeões da Bola, no Balanço Geral. E hoje estou aqui para falar, né, dessa tristeza, dessa desclassificação da Ferroviária no Campeonato Paulista, né. Eu estava muito empolgado, viu, amigos? Muito empolgado, achei que pelo time, pelo resultado, como que foi o ano passado, a gente conseguimos aí subir, né, para a Série B do Brasileirão, fizemos uma boa campanha, um time sólido e tivemos uma defesa sensacional, né? Tomamos poucos gols o ano passado, aí vem o campeonato da Série A2, eu empolgado falei, não é que vamos subir tranquilos, a gente sabe da dificuldade da Série A2, sabemos e temos que respeitar as outras equipes. Mas foi ao contrário, times que não tinham condições de ganhar a Ferroviária ganhou, aqui e mesmo fora, com a estrutura que a Ferroviária tem, que a diretoria proporcionou para o time da Ferroviária. Aí vem o Ituano, classificamos, torcida
vai ao estádio no sábado, 2.500 pessoas, ganhamos, jogamos bem, neutralizamos o time do Ituano, que mal chegou ao gol. A Ferroviária poderia ter ganhado 3, 4, mas 2-0 foi um ótimo resultado. Aí o time viaja na segunda-feira para Itu, com a estrutura, uma rodovia maravilhosa, que o time poderia ter ido na terça-feira, porque tem custos, né? Aumenta a diária de hotel, de alimentação, enfim. Chega lá, faz um bom primeiro tempo, na quarta-feira, né? Um bom primeiro tempo para mim foi um bom primeiro tempo. Estávamos perdendo de 1-0, então fizemos um gol de empate, mas o time estava segurando o jogo, controlando, posse de bola. Se eu não me engano, teve 7, 8 escanteios a favor da Ferroviária. Só que no segundo tempo o time tropeça. O time não, mesmo com as alterações, o time não deu um ataque. O time não fez nada, não criou nada. E nos pênaltis, meu amigo Ronaldo, me desculpe. Eu vi você bater 2, 3 pênaltis em jogos da Ferroviária. E você bateu bem, você fez, concluiu a gol. Agora em Itu, você, na hora que o time mais precisou, você inverteu. Então, lamentável, vamos esperar que o ano que vem, que tudo isso sirva de exemplos, né? E para que o ano que vem a gente consiga subir e voltar para o Paulista Série A2, né, de 2027. Brasileirão, Série B, novidade, vários jogadores chegando. Para mim, Carlão, eu gosto muito do Carlão, maravilhoso centroavante, que vários times quiseram, ele não foi e ficou. Tem o Netinho, né, que passou agora para o Água Santa, acho um menino muito bom, tem já uma experiência aí, já passou por vários times. Os demais, vamos tentar, vamos ver. A gente não dá para ter uma certeza, não dá para apurar ou falar, comentar agora. Vamos ter que esperar, talvez tenha aí 2, 3 amistosos, eu acho que a Ferroviária deve fazer, e esperar o jogo em casa para começar, ver o que vai ser dessa Ferroviária. Esperamos que o time pelo menos se mantenha na Série B do Brasileirão, faça uma campanha sólida, sem passar apuros e nervosos, mas vai ser difícil, vai ser muito difícil. Tem que ser as contratações bem rigorosas. E aí, ó, tem uns 6, 7 aí que precisam ir embora e não vestir mais a camisa da Ferroviária. Zé, um beijo para você, pro Marquinho, pro Diego Costa, para todo mundo aí do Balanço Geral dos Campeões da Bola. Beijo! Boa noite, campeões da bola. Aqui quem está falando é o Cláudio Brasilino. A minha opinião sobre a campanha da Ferroviária na Série A2 esse ano se resume a uma única frase: muita mordomia para pouco futebol. A diretoria fez a parte dela, deu todas as garantias, deu todos os respaldos. Jogo em Piracicaba, viagem um dia antes. Jogo em Rio Claro, viagem um dia antes. Jogo em Itu, viajou 2 dias antes. Aí o que a gente viu foi isso daí. O time não correspondendo, sem nenhum tipo de comprometimento. Aí nessa primeira fase foi uma mistura de futebol razoável para péssimo. Jogou bem no último jogo da primeira fase contra o Grêmio Prudente e agora no primeiro jogo das quartas de final contra o Ituano. E aí criou-se na torcida aquela expectativa de que o time finalmente jogaria a Série A2 a ponto de brigar por uma vaga na Série A1. E aí no jogo da volta em Itu, o que a gente viu foi aquela tragédia. Uma mistura de apatia, de nenhum comprometimento. Nos pênaltis, então, uma coisa horrorosa. O Ronaldo partiu para a bola como se estivesse dando um passo de balé, uma coisa ridícula. Sabendo que o time estava jogando a vida dele naquele jogo, a permanência no campeonato. E aí, aconteceu. E vamos ficar pelo caminho mais uma vez. Agora, eu duvido que Taubaté, Primavera, Capivariano e Ituano tenham um orçamento maior do que a Ferroviária. Mas só que eles tiveram o que a Ferroviária não teve: comprometimento, amor à camisa e futebol a ponto de brigarem por uma das 2 vagas, desculpa, para a Série A1 do ano que vem. E nós vamos ter que ficar, mais uma vez, ficar batendo palma para os outros. E quanto à expectativa da Série A2, olha, sinceramente, eu acho que é não de 100, mas de 110% da torcida. Se não contratar, não trouxer jogadores que venham com aquele comprometimento de brigar
de vestir essa camisa e dar o máximo de si, olha, infelizmente vai ser igual ao Campeonato Paulista de 96. A gente vai terminar o primeiro turno já rebaixado. É a minha opinião. Valeu, pessoal. Uma boa noite e um ótimo trabalho. Os campeões da bola. Bem, as opiniões dos torcedores, e ouvimos vários, né? São idênticas. Caminham sempre pelo mesmo caminho, né? Não foge muito. Decepção, tristeza e muita preocupação com relação ao Campeonato Brasileiro. E essa preocupação pode aumentar ou pode diminuir, dependendo daquilo que o time apresentar a partir da primeira rodada, com essa, eu não diria uma reformulação do elenco, mas é quase isso, né? Com pouco tempo para disputar o campeonato. Mas colocamos várias opiniões no ar, o Diego Souza, e elas são totalmente unânimes, né? Não há diferença, as palavras são diferentes, mas o sentido da palavra é o mesmo, né? Essa decepção enorme, para não falar vergonha, da eliminação da Ferroviária do jeito que foi. Com certeza, Zé. Foram 7 torcedores, né, representando a toda a torcida fiana. Agradecer aí ao João Batista, ao Arthur Rocha, a Roberta Silva, ao José Paulo do Nascimento, a Daniela Monteiro, o Adriano César e o Cláudio Brasilino, os 7 torcedores que falaram aí com os campeões da bola. Logicamente que a gente queria colocar muito mais, né? Sim. Mas aí lida um pouquinho de tempo. Mas é importante esse espaço aí para o torcedor que os campeões da bola também está cedendo, para saber, né, como trouxemos nas nossas transmissões, como trouxemos também dentro do balanço geral, né, durante a primeira fase e também nessa fase eliminatória, os torcedores aí deixando a sua opinião. E agora, né, virar a página, esquecer esses erros que ficaram, tentar consertar para que a gente possa iniciar aí a Série B com o pé direito e que seja uma nova história escrita para essa temporada 2025, Zé. Fazer a relação, como o Marquinhos da relação dos jogadores, né? A diretoria deve fazer a relação dos erros. Pode colocar no papel aí, olha, isso aqui a gente fez errado, isso, para que o ano que vem, na hora de falar de novo em Série A2, ó, pega aquela lista do Marquinhos lá e vamos tentar... Eu empresto para eles. Vamos tentar errar o mínimo possível, né? Vamos aprender a jogar esse campeonato. Com certeza, com certeza. Então, encerrando aí esse assunto de Ferroviária, né, dentro do nosso balanço geral, mais uma vez aí agradecer, né, a todos os amigos pela audiência, pelo YouTube, pelo Facebook dos Campeões da Bola, também na web rádio, no site oficial da equipe líder, no portal RCIA, os amigos aí participando, são inúmeras mensagens aqui na nossa transmissão e mais uma vez agradecer aos torcedores que participaram conosco. Muito bem, para fechar o noticiário do dia a dia da Ferroviária, até porque tem aí o futebol feminino que joga amanhã, né? Estreia amanhã, neste domingo, no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Isso mesmo, Ferroviária então agora, segunda-feira, volta aos trabalhos já, foco Série B do campeonato na estreia contra o Remo, 4, 5 ou 6. Federação até segunda-feira deve divulgar já a tabela básica, já com datas e horários definidos para a estreia da Ferroviária na Série B, Diego. Essa pergunta que eu iria fazer, eu gostaria que você repetisse, né? Porque o campeonato já está para começar, se sabe que a estreia vai ser contra o Clube do Remo, que passa a ser a preocupação agora, Marquinhos, mas a data oficial ainda não foi definida, o horário também não. Porque a Libra e a Liga Forte União, que são as detentoras dos clubes, dos direitos dos clubes de transmissão, devem anunciar aí todos os canais já na segunda-feira com a tabela já pronta. Muito bem, parece que houve um acordo. Com quem está mesmo a Ferroviária? Libra, Liga Brasileira, que é chamada, e a outra é a Liga Forte União. Tá certo, então está com a Libra. Tudo isso deve ser resolvido logo, né? Isso, segunda-feira sai a tabela já oficial. Muito bem, nem vamos falar outras coisas, porque, na verdade, o assunto agora é o futebol feminino da Ferroviária. Por quê? Pela importância natural que tem, sempre teve e sempre terá. E pela estreia, né, Diego Souza, amanhã no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino vai ser para a Ferroviária especificamente, já que ela não participou da Supercopa. Vai ser o primeiro grande passo oficial. A Ferroviária, que tem no título brasileiro 2 ou 1? 2. Tem 2. Vai buscar o tricampeonato. Estreia amanhã, domingo, 4 horas da tarde na Fonte, jogando contra o Esporte Clube do Recife, que é um time que subiu agora para a divisão principal do futebol feminino. E vamos a essas informações.
Com certeza, Zé. O futebol feminino enfim chegou, né? O início dessa temporada para as Guerreiras Grenás, que entram em campo neste domingo às 4 da tarde. Primeira rodada do Brasileirão Feminino. São 16 equipes, né? Teremos 15 rodadas. Ferroviária aí na expectativa já de começar com o pé direito, jogando em casa. E demorou tanto para começar a temporada, Zé, que já temos os jogos um em cima do outro, né? Ferroviária estreia amanhã. E na quarta-feira já estará no Rio Grande do Sul enfrentando a equipe do Grêmio. Então já tem uma viagem, podemos dizer, longa, né? Por um curto período, né? Então a Ferroviária que fez aí um período de testes bem longo, né? O bom para esse entrosamento, já que chegaram atletas importantes para a Ferroviária. E eu confesso que eu estou ansioso e estou com uma expectativa muito boa pelo desempenho da Ferroviária, as Guerreiras Grenás nessa temporada 2025. Milene, Mariana Santos, jogadoras ali da parte do ataque, que eu acho que ficou devendo um pouquinho na temporada passada ali o ataque. Nessa temporada temos aí força, né? Reforçado também pela Darlene, que chegou na temporada passada, e outras jogadoras que mantiveram, como Milena Carioca, né? Temos grandes jogadoras dentro do elenco, né? Com experiência e juventude mescladas para essa temporada, e as Guerreiras Grenás recebendo a equipe jovem do Esporte Clube do Recife, que subiu na temporada passada da Série A2, né? Faz aí a sua primeira temporada, vem visitar a Ferroviária. Então o torcedor das Guerreiras Grenás vai marcar presença na Fonte Luminosa para empurrar a Ferroviária em busca da sua primeira vitória na abertura do Brasileirão, Zé. É isso, e uma coisa que tem que ser ressaltada é a questão do calendário, né? Essa desorganização que existe no futebol masculino, no feminino, então, nem se fala, porque muito tempo treinando e há até uma dificuldade para fazer treinos, né? Tanto é que a Ferroviária basicamente treinou com a equipe juvenil, sub-20, masculino, sub-17 da Ferroviária, porque você não tem como arrumar jogo amistoso. E, de repente, quando começa o campeonato, essa loucura, né, de fazer uma viagem a Porto Alegre, num jogo que vai terminar, por exemplo, no domingo à noite, segunda-feira você já tem que pegar a roupa e se mandar. Então, tudo isso poderia ser evitado com um pouco mais de critério, né? Um pouco mais de discussão a respeito disso. Poderia ter se começado em fevereiro, um campeonato um pouco mais longo e tal. No meio disso tudo, poderia ter sido feita a Supercopa Feminina, com a participação de poucas equipes, não foi uma coisa fora do comum, né? Mas não, parece que é tudo feito de propósito mesmo para complicar, para não falar do preço do ingresso, que eu acho, se for mesmo iniciativa da Ferroviária, é um tiro no pé, porque você subir o ingresso de 10 para 30 é um absurdo. Não há nada que possa justificar isso, não, de forma nenhuma. Torcedora, e a gente tem do futebol feminino um público muito fiel. Sim. Que gosta do futebol feminino, que torce, que vai. Agora, você paga R$10, vamos subir para 15, aí vamos, porque precisa, porque o custo é maior. Tudo isso a gente entende agora. Você passar de 10 para 30, eu acho que é pedir para o torcedor não ir ao estádio, depois não vem reclamar. Isso vamos sentir amanhã, né? Na Fonte Luminosa, com o torcedor que sempre vem em grande número, né? Porque antes não cobrava-se ingresso, depois começou a cobrar o valor simbólico, mesmo porque teve adesão, né, do plano sócio-torcedor das Guerreiras Grenás, que é importante também. Aí tudo foi bem feito. Sim. Aí tudo foi bem feito. Agora, não sabemos ao certo de quem partiu a iniciativa, né? Se parte da CBF ou se parte... Ontem o Dieguinho disse que a iniciativa era Ferroviária. Se foi, eu confesso que lamento muito. Eu acho que realmente um pouco puxado, né? Ainda mais para um primeiro jogo, né? Da importância que é na abertura da competição. É mais que o dobro. 10, mais que o dobro. Se você colocasse 20, né? Você teria dobrado o preço do ingresso. Se acrescentou mais ainda, de 10 para 30, eu acho que é uma temeridade. Em todo caso, vamos aguardar. Então, convidar o torcedor aí para participar e estar presente à Fonte Luminosa. Torcedor que não for acompanhar, né? Terá a transmissão ao vivo e com imagem no canal da TV Ferroviária, mas os campeões da bola também estarão com a transmissão. Estaremos lá, direto da Fonte Luminosa, com a cabine mais tradicional da Fonte, também acompanhando tudo sobre Ferroviária Esporte Clube do Recife. A bola rola a partir das 4 horas da tarde nas redes sociais dos campeões da bola, a transmissão apoiando aí as Guerreiras Grenás. Muito bem, vamos para os destaques finais então? Vamos. Marcos Cocchini. Ferroviária, time masculino, volta segunda-feira aos trabalhos. O foco agora é a Série B. Tá chegando a hora da estreia agora na Série B. 4, 5 ou 6 de abril, a estreia contra o Clube do Remo. Os 3 primeiros jogos da Ferroviária. Remo na Fonte, Amazonas lá em Manaus e depois volta para a Fonte Luminosa para enfrentar o Atlético Goianiense. A trinca da Ferroviária no início da Série B. Não vai ser fácil não, hein? Muito pelo contrário. Diego Souza.
Mais uma vez agradecer, Zé, a nossa audiência, e o meu destaque final realmente vai ficar para o futebol feminino. Essa estreia das Guerreiras Grenás importante, nesse calendário apertado que começa longe e depois acaba apertado no final do ano, né? Mas as Guerreiras Grenás acredito que estão prontas e mais uma vez eu tenho certeza que fará uma grande temporada as Guerreiras Grenás e contam com o apoio do torcedor afiano para prestigiar o time da Ferroviária amanhã, domingo, 4 horas da tarde, na Fonte Luminosa, Zé. Muito bem, estamos fechando o nosso balanço geral deste sábado e vamos voltar amanhã por volta de 3h30 da tarde, né, direto da Fonte Luminosa, falando e mostrando tudo dentro do possível, claro, já que não temos direitos de imagem, mas o áudio a gente tem, de Ferroviária e Esporte Clube do Recife. E o balanço geral retorna na segunda-feira, às 19 horas, e segundo os prognósticos do Marcos Chiocchini, com muitas informações da Ferroviária e com muitas novidades do time Grená. Com uma nova lista. Uma nova lista. Um abraço, ótimo fim de semana, boa estreia para o futebol feminino da Ferroviária amanhã. Bom domingo a todos e a todas, a todas e a todos. Tchau, gente. Obrigado. Os campeões da bola.